Você e eu trabalhamos duro pelo nosso dinheiro. Então, quando eu descubro que as empresas mentem para encher os bolsos com o nosso dinheiro suado, me dá vontade de incendiar o supermercado. A gente tá aqui fazendo o nosso melhor e eles nos explorando até o último centavo. Acha que eu tô exagerando? Bom, eu reuni alguns dos espertalhões mais mesquinhos e verdadeiros fraudadores para te convencer. É hora desses canalhas corporativos aprenderem uma lição, enquanto a gente dá uma olhada em produtos que te enganam descaradamente. Rei das mentiras. Monsieur, madame, bienvenue. Bem-vindos ao meu restaurante. O especial de hoje é o hambúrguer Fala Sério. 2 hambúrgueres suculentos grelhados na chama, feitos com carne de qualidade. Toma aqui o seu hambúrguer, agora cala a boca e come. Nossa, ninguém ia aceitar esse tipo de tratamento em um bom restaurante, né? Então por que sempre que a gente vai no nosso fast food favorito e a comida sai parecendo um bicho morto espremido no meio de 2 cinzeiros, a gente não questiona? Bom, algumas pessoas realmente questionam. Clientes do Burger King entraram com uma ação coletiva em setembro de 2023 contra a rede, por fazer com que as imagens do Whopper nas lojas parecessem mais imponentes do que elas são de verdade. Eles alegam que o Burger King usou imagens nas lojas que retratam os hambúrgueres como sendo 35% maiores, com o dobro de carne do que as patéticas porções que eles servem de fato. E os autores da queixa estão buscando impressionantes 5 milhões de dólares em danos. Caramba! A Corte Real do Burger King protestou, porque aparentemente esperar que cada hambúrguer pareça com das propagandas é criar padrões irreais. Meu amigo Burger King, isso é problema seu. Afinal, as fotos são suas, né? Mas a Sua Alteza dos hambúrgueres não é a única com a cabeça no cadafalso. McDonald's, Wendy's e Taco Bell também foram alvos de processos semelhantes movidos em Nova York. Mas o caso mais descarado de todos é o do Buffalo Wild Wings. Eles foram processados em Chicago por supostamente servir asas de frango desossadas que não eram asas de frango desossadas. Eles estavam só jogando qualquer pedaço de frango lá. Na verdade, nos últimos 12 anos, o número de processos coletivos movido contra empresas de alimentos e bebidas aumentou em impressionantes 375%. Se eu fosse a Dunkin' Donuts, eu ia estar olhando por cima do ombro. Olha só a diferença entre as fotos do taco de café da manhã deles e o produto de verdade. Isso é vergonhoso. E não são só os tacos deles que são leves no recheio. Esse donut de geleia tá faltando um componente crucial, né? Cadê a geleia? Quem é que quer comer um donut seco? Ser sacaneado pela Dunkin' Donuts deve doer. O que você acha? Que a gente deve mesmo protestar ou apenas aceitar o que nos é dado? Me conta o que você acha aí nos comentários. Feito nos Estados Unidos. Não há nada que eu ame mais do que ser americano. Temos a melhor comida, os melhores esportes. Na verdade, qualquer coisa que é feita nos Estados Unidos é um sinal de qualidade. Mas dá pra ter certeza que tudo que diz Made in USA realmente foi feito nos Estados Unidos? Ah, dá licença. Sim, alguns marqueteiros manipuladores têm apelado pro orgulho nacional dos Estados Unidos enquanto mentem sobre onde seus produtos são feitos. A Sandpiper, ou Piper Gear USA, faz mochilas e outros produtos com temas militares. Ah, eu adoro as tropas militares, eu amo mochilas, parece perfeito. Só que eles só escrevem feito nos Estados Unidos nas etiquetas, quando na verdade seus produtos eram importações baratas do México ou da China. E eles não são os únicos. A empresa de colchões Nectar Sleep falsamente alegou que os seus produtos eram montados nos Estados Unidos para obter uma vantagem no mercado competitivo. Todos os seus produtos são na verdade feitos na China, mas a mentirosa mais ousada é a Patriot Puck. A empresa se promove como uma alternativa totalmente americana aos discos de rock importados. Eles até envolveram seus produtos na bandeira americana para enfatizar, só que eles não eram nem remotamente americanos. Eles são importações baratas, adivinha de onde? Isso mesmo, da China. Tipo, não tem nada de errado em se orgulhar de onde você vem. Só não seja bobo e caia na conversa de qualquer malandro que lhe vende porcaria barata com bandeira em cima. Embalagens absurdas. Algumas empresas estão sempre procurando maneiras de fazer parecer que você está obtendo mais pelo seu dinheiro, quando na verdade elas é que estão lhe dando menos. Outro dia eu estava comprando amaciante no mercado, mas quando eu cheguei em casa eu percebi que tinha algo estranho naquele frasco. Claro, olhando por fora parece só um frasco normal de amaciante, mas ao remover o rótulo, a seção do meio é completamente oca, que nem uma grande rosquinha. Essa foi muito sorrateira. E isso não acontece só com produtos que você usa para manter suas roupas limpas, mas também para manter
manter o seu rosto fresco. Essa caixa de hidratante faz parecer que você está recebendo um pote gigante, só que isso não poderia estar mais longe da verdade. Sim, a maior parte do espaço na caixa é só espaço mesmo. Nossa, tô tão empolgado em pagar $45 por uma caixa de ar. Ainda assim, eu não acho que seja a pior caixa vazia que eu já vi. Esse kit com queijos e biscoitos parece um ótimo presente, até você perceber que só recebe 2 pequenas fatias de queijo. Como assim? Pareciam blocos inteiros. Do jeito que eu como queijo, isso não é nem suficiente para 2 biscoitos. Imagina dar isso de presente para alguém e ficar parecendo a pessoa mais mão de vaca que existe. Mentira a cada passo. Toda vez que eu me olho no espelho, eu sinto que eu tô ficando um pouco mais gordinho ao redor da cintura. Mas quanto mais velho eu fico, mais difícil é perder esses quilos. E empresas de calçados trapaceiras sabem disso e inventam coisas sobre seus produtos para fazer você comprar. Por exemplo, a Skechers. Você deve conhecer eles como aqueles calçados feios que a sua tia começou a usar depois de machucar as costas. Mas por volta de 2012, a Skechers começou a comercializar sua linha de calçados Shape Up, dizendo que eles poderiam ajudar as pessoas a perder peso, além de fortalecer e tonificar as nádegas. Então, se por você tá tudo bem o fato de parecer horrível abaixo do tornozelo, tudo acima do tornozelo ia parecer mais esguio e definido. Beleza. E eles até conseguiram que um quiropraxista profissional recomendasse o produto com base nos seus estudos independentes. Tá, tudo bem. Então qual é o problema? Bom, eles esqueceram de mencionar que o quiropraxista era casado com uma executiva de marketing da Skechers e que ele foi pago para conduzir o estudo. E calma que isso não é tudo. Eles até o pagaram para realizar testes tendenciosos, para fazer os calçados parecerem bons. Não tinha nenhuma prova conclusiva de que os calçados Shape Up da Skechers tinham qualquer influência na perda de peso. Era tudo uma grande mentira. Quando tudo foi descoberto, a Skechers levou uma multa massiva de $40 milhões pela sua estratégia de marketing enganosa e manipulativa. E sumam da minha frente com essa grande mentira em forma de calçados. Fabricação de celulares. Como eu sinto falta dos velhos tempos em que dava para conectar os fones de ouvido direto no iPhone. Mas com todas as mudanças que a Apple fez no seu principal dispositivo, eles dizem que simplesmente não há espaço. Mas será que é verdade? Desde o lançamento do modelo americano do iPhone 14, a Apple tem se apoiado exclusivamente em SIMs digitais, que não ocupam tanto espaço. Isso só acontece com os modelos dos Estados Unidos. Qualquer coisa fora do país ainda tem aquela bandeja SIM normal, mas os modelos dos Estados Unidos decidiram preencher esse novo espaço com um pequeno pedaço de plástico. Não, tá de brincadeira comigo. Quer dizer que eu tenho que gastar o meu dinheiro suado num adaptador especial só para ouvir música no meu celular de $1.000, enquanto a Apple preenche o espaço com plástico inútil? Isso é ridículo. Tá, não é totalmente inútil. Ajuda a manter a tela no lugar e impede que o telefone seja danificado se cair. Mas considerando quão notoriamente frágeis esses aparelhos são, você acha que uma pequena proteção de plástico vai impedir que a minha tela seja destruída? Sem chance, né? Essa aí foi a gota d'água, sério. Eu cansei. Eu vou mudar pra... Não, vamos com calma. Sem decisões precipitadas. Falsa invenção. Eu admito que eu sou uma pessoa fraca. Qualquer coisa que envolva agulhas, meu Deus, já começo a ficar meio tonto. Mas um inventor engenhoso encontrou uma maneira revolucionária de realizar exames de sangue no conforto da sua própria casa, sem precisar de agulhas longas e nojentas. Se chama Edison e foi desenvolvido por uma empresa chamada Theranos. Em vez de usar uma agulha completa, você só precisa dar uma picada minúscula no dedo. Então a parte em forma de caixa do aparelho vai analisar o sangue, realizando um teste chamado imunoensaio, que procura por anticorpos ou antígenos. Ao analisar essas pequenas partículas, o Edison poderia teoricamente medir os níveis de drogas e hormônios, e até mesmo detectar marcadores precoces de câncer. Nossa, isso parece incrível. Mas e aí, quando é que vai ser lançado? Bom, na verdade não vai. Apesar dessas alegações audaciosas sobre como a tecnologia era incrível e revolucionária, eram só alegações. Nunca funcionou de fato. Ainda assim, vendendo essas falsidades, a fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, fez a empresa alcançar uma avaliação absurda de $10 bilhões, mesmo sem ter absolutamente nada para vender. A verdade é que ela passou anos mentindo para os investidores, até que finalmente em 2015 ela foi pega na sua própria mentira. E se você enganar gente rica, eles vão fazer tudo para você ser punido. Em 2023, Holmes foi condenada a impressionantes 11 anos de prisão por fraude, mas eu realmente não me importo. As pessoas que ela enganou podiam pagar por isso, e também podiam pagar para jogarem a culpa sobre ela. Então parte de mim sente que ela foi punida mais por quem ela enganou do que pelo que ela fez. O que você acha? Conta aí pra mim nos comentários. Bola surpresa.
Eu sei que dizem que um bom trabalhador nunca culpa suas ferramentas, mas se você está jogando esportes de alto nível, meio que precisa das melhores ferramentas para alcançar o melhor desempenho. Infelizmente, algumas empresas parecem fazer de tudo para garantir que você não as tenha. Olha o que aconteceu com um grupo de jogadores de bocha. Para quem não sabe, bocha é uma variação de jogos como Bulls, Bowls ou Petanque, onde os jogadores se revezam lançando uma bola de bocha em direção a uma bola branca, e quem se aproximar mais dela ganha. E é mais emocionante do que você imagina. As bolas de bocha podem ser feitas de vários materiais: metal, madeira, argila e até plástico. Mas quando alguns jogadores de bocha acidentalmente racharam uma das bolas, eles ficaram chocados ao encontrar isso dentro. Como assim? São bolas de bilhar? Como é que elas foram parar ali? Bom, se eu tivesse que adivinhar, eu ia dizer que dessa vez não foi um ato malicioso. Quem quer que tenha feito essas bolas de bocha provavelmente também fez as de bilhar. Talvez houvesse um problema com as bolas de bilhar, e para economizar dinheiro eles simplesmente as colocaram dentro das bolas de bocha. Ainda assim, isso me faz pensar se a gente pode confiar em alguma bola. Eu nunca quebrei uma bola de beisebol ou de cricket para ver o que tinha dentro. Como é que eu posso saber se elas não estão cheias de sacos de batata frita e canetas? Realmente não dá para confiar em ninguém. Atrocidade automotiva. Eu amo dirigir o meu carro tanto quanto qualquer outra pessoa, mas a gente precisa aceitar o fato de que dirigir o tempo todo não é bom para o meio ambiente. Mas e se eu te dissesse que o pessoal da Volkswagen engenhosamente criou uma maneira de reduzir as emissões nocivas de combustível do seu carro? Você acreditaria em mim? Não? Que bom, porque você não deveria mesmo. Eles são responsáveis por um dos casos de fraude empresarial mais notórios dos últimos anos. Basicamente, todos os carros precisam passar por testes de emissões para garantir que não produzam mais emissões que o limite legal. Com isso em mente, a Volkswagen instalou software ilegal em mais de 500 mil de carros nos Estados Unidos e em mais de 10,5 milhões em todo o mundo. Esse software ajudava os seus carros a diesel a passarem enganosamente nos testes de emissões, detectando entradas específicas, como o uso de direção e aceleração, e mudando para um modo de teste especial que estava em conformidade com as regulamentações de emissões. Mas em condições normais de condução, o carro voltava ao seu modo padrão, aumentando a quilometragem, a potência e, em última análise, o consumo de combustível. Nesse modo, esses carros estavam emitindo níveis enormes de óxido de nitrogênio, que é fortemente ligado ao câncer de pulmão. Eu tô falando de uma quantidade 40 vezes maior que os limites federais. Então, enquanto os clientes estavam felizes com o aumento da quilometragem dos seus carros, eles estavam inconscientemente liberando gases tóxicos nas suas comunidades. Em resposta, a Volkswagen enfrentou uma enxurrada de processos que custaram à empresa mais de 30 bilhões de dólares em honorários legais. Céus, isso é muito dinheiro. Mas ainda assim, bem feito. A Volkswagen colocou em risco a saúde do planeta e da sua base de clientes em prol dos lucros. Então, não tem pena nenhuma. Truque de perspectiva. Eu não consigo me concentrar se a minha mesa estiver bagunçada. Sabe como é que é, né? Eu sou um cara ocupado com roteiros de vídeo por todos os lados. E eu também uso muito mais materiais do que a maioria das pessoas. Então eu preciso de um lugar para guardá-los. Foi aí que eu vi esse organizador de material de escritório espaçoso e soube na hora que eu tinha que comprar. Olha só essa coisa deslumbrante. Tem espaço para todas as minhas coisas, meu telefone, até uma gaveta especial para aqueles meus vídeos muito pesados. Sabe? Aqueles que não dá para postar no YouTube. É perfeito. Só que quando eu encomendei, não era nada como parecia. Quem quer que tenha tirado as fotos promocionais desse organizador era um tremendo espertinho. Isso aqui não é um telefone de verdade. Esse sim. Isso mesmo, eles brincaram com a perspectiva e a edição para fazer esse organizador de mesa parecer muito maior do que é. Só que você só perceberia se olhasse de perto. Se comparar o tamanho do telefone com alguns dos outros itens na foto, você começa a perceber a farsa. Quem é que tem canetas ou bastões de cola gigantes? Parece que a minha busca pela estação de organização perfeita continua. Vegano ou engano? Olha, eu sei que alguns veganos podem ser chatos e pregar demais, mas a maioria são boas pessoas simplesmente tentando fazer o que acham certo. Infelizmente, para os veganos no Reino Unido, isso pode não ser tão fácil. Isso porque um estudo de 2023 descobriu que cerca de 1/3 de todos os produtos nos mercados britânicos rotulados como veganos não são veganos de verdade. Mas como assim? Bom, não existe uma definição legal para a palavra vegano. As empresas têm se aproveitado para incluir leite, ovos ou outros produtos de origem animal nos
seus produtos e comercializá-los como veganos. Ao comercializar esses produtos como a base de plantas, não importa exatamente o que está dentro deles. Vamos falar da nossa querida realeza, o Burger King. Nossa, de novo, o que eles aprontaram agora? Quando eles lançaram o Rebel Whopper, uma alternativa à base de plantas para o seu hambúrguer principal, eles fizeram um hambúrguer à base de plantas, claro, mas a maionese que eles colocaram no hambúrguer era feita com ovos, e o hambúrguer foi feito na mesma grelha que o de carne, e esse é o meu problema. Por exemplo, eu adoro me empanturrar de hot dogs, só que nem todo mundo gosta, e eu acho que qualquer empresa que finge se importar com as coisas que você se importa só para pegar o seu dinheiro não merece seu apoio. Fórmula falsa. Quem já teve um bebê sabe como pode ser uma experiência aterrorizante. E além disso, todos os pais jovens que você conhece aparecem do nada pra dizer que você tá fazendo algo errado. Escuta aqui, Jennifer, o seu filho come cola. Guarde seus conselhos pra você. Bom, a fabricante de fórmula para bebês Gerber encontrou uma maneira de convencer novos pais, anunciando seu produto como resistente a alergias. A Gerber afirmou que bebês com histórico de alergias na família que tomassem Gerber Good Start teriam um risco reduzido de desenvolver as mesmas alergias. Nossa, incrível. Exceto que isso não é nem remotamente verdade. Quando pediram à empresa para comprovar suas alegações sobre esse pó milagroso de cura geracional, eles não conseguiram apresentar uma única prova. Na melhor das hipóteses, começaram a balbuciar sobre como ele era parcialmente feito com proteínas de soro de leite hidrolisadas, e que essa era a fórmula secreta para o sucesso sem espirros. Mas isso também era papo furado. Não há prova de que qualquer coisa que a Gerber disse tem alguma relação com o fato de o seu filho ficar doente ou não. E se você é um novo pai ou mãe, eu sei que é assustador, mas tenta não entrar em pânico. A minha mãe me deixou cair de cabeça várias vezes e eu acabei me tornando uma personalidade de sucesso no YouTube. Só fiquei totalmente sem corpo. Sorriso deprimente. Hoje em dia, parece que está cada vez mais comum ver alimentos em forma de rostos. Deve ser uma das técnicas mais velhas que existem. Se você fizer um pequeno doce parecer fofo e convidativo, as pessoas vão querer experimentar. Só tenha certeza de que o que você está fazendo, sabe, corresponda ao que está na embalagem, né? A fabricante de doces Ricolino aparentemente não recebeu esse recado. Eles vendem pirulitos emoji, e eu devo admitir, a embalagem é bem chamativa. Mas ao abrir e esperar ver esse rosto lindo e radiante, as crianças entusiasmadas acabaram encontrando, nossa, uma cara muito estranha. O que houve com você, meu amigo? Parece que você não tá muito bem. Você não sabe como é ser eu. Todos os dias eu acordo na escuridão, torcido e deformado por essa fábrica que chamamos de vida. Todos os meus colegas sofrem silenciosamente o mesmo destino cruel. Tô cansado de promessas de amor, enquanto fico fixo nesse estado permanente de desespero, ou pior, de medo. Isso nunca foi o que eu sonhei. Eu queria sentir o aroma das flores. Queria ensinar órfãos a ler literatura clássica. Em vez disso, eu estou aqui preso nessa prisão de plástico que você chama de embalagem, esperando pelo dia em que eu verei a luz do sol. E quando eu finalmente a vejo, sei que tudo que realmente verei é a decepção. Nossa, que história de origem de vilão de anime é essa? Honestamente, Ricolino, arruma esse negócio aí. Comer um desses deixaria qualquer um deprimido. Drive-thru honesto. Bem-vindo ao Drive-Thru Honesto, onde servimos tudo que você adora no fast food, mas com um pouquinho mais de honestidade. O que eu posso servir pra você hoje? Um latte de abóbora da Starbucks? Ok, só pra você saber, em 2015 foi descoberto que não havia um único grama de abóbora nesse latte, e ele também é cheio de um produto químico, chamado corante de caramelo classe 4, que tem possíveis ligações com câncer. Claro, a receita foi alterada desde então, mas você confiaria em algo que a Starbucks está vendendo mais uma vez? Ok, tenha um ótimo dia. Bem-vindo ao Drive-Thru Honesto. Escute a verdade e esqueça o resto. Ok, uma tigela de barbacoa de carne da Chipotle com carne extra saindo. Aliás, você sabia que em 2015 a Chipotle anunciou que toda sua carne e laticínios eram livres de modificações genéticas? Isso mesmo. Supostamente ninguém mexeu com a comida que você come. Bom, eles esqueceram de mencionar que a sua carne e laticínios ainda vinham de animais alimentados com ingredientes geneticamente modificados, o que significa que ainda entravam em seus sistemas. Seus advogados argumentaram que nenhum cliente razoável esperaria que suas alegações fossem aplicadas de forma tão estrita. Ótimo argumento. Era só o que faltava. Quer dizer que agora os clientes querem pedir algo no menu e receberem exatamente aquilo pelo que pagaram? Que absurdo. Enfim, tome os seus tacos de frango aqui. Aproveite. Bem-vindo ao Drive-Thru Honesto.
Tudo que você come aqui é péssimo. O que você quer agora? Taco Bell? Tá bom. Não, tá tudo bem. Tá, é que tem uma coisinha. Em 2011, um processo movido contra Taco Bell alegava que a sua carne tinha apenas 35% de carne bovina e, portanto, não poderia ser legalmente chamada de carne. Então a empresa gastou milhões nesse processo para provar que na verdade era 88% de carne. Pera aí, 88%? E os outros 12%? Não é problema meu, acabou meu turno, até amanhã. Eu tô brincando. A carne é complementada com material de enchimento, como proteína de soja e trigo. E essa lista de produtos químicos deliciosos que você pode ver agora na tela. Dióxido de silício, extrato de levedura autolizado, maltodextrina. Se você deseja um entretenimento 100% puro, alimentado a capim, sem enchimentos, então deixa um like nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever aí no canal. Eu tenho muitos vídeos que são pratos cheios de conhecimento, com fatos muito suculentos, todos eles com um gostinho de satisfação. Agora vamos voltar ao nosso vídeo. Engano farmacêutico. Eu quero viver a vida mais longa e saudável que eu puder, então eu tomo todo tipo de vitamina todas as manhãs para me manter no meu melhor. Mas será que dá para confiar que as empresas que vendem essas vitaminas estão sendo honestas sobre seus supostos benefícios? Talvez não se essa empresa for a Bayer. Antes de 2009, a Bayer comercializava os seus multivitamínicos One a Day com a alegação absurda de que as pílulas protegiam os homens contra o câncer de próstata, o câncer mais diagnosticado em homens. Mais de 750 mil pessoas compraram pílulas Bayer acreditando nessa alegação. Só que era uma grande mentira, pela qual eles foram processados em 2009. Provavelmente foi só um erro, né? A Bayer certamente não seria pega mentindo para seus clientes de novo. Errado. Eles foram pegos mentindo novamente sobre seus medicamentos One a Day e Weight Smart. Segundo a Bayer, o seu produto aumenta o metabolismo, previne o ganho de peso e promove a manutenção do peso. Mas, novamente, era um absurdo. As pílulas não faziam nada disso. Se você quiser tomar multivitamínicos para sua saúde, vá em frente. Mas eu sugeriria que você comprasse medicamentos de uma outra empresa. Cadê o recheio? Uma das minhas piores características é que eu fico insuportável quando tô com fome. Se eu não conseguir um lanchinho, eu fico um terror. O problema é que eu aprendi que não se pode confiar sempre no que se pega na loja. Muitas vezes, as empresas fazem os seus sanduíches parecerem super recheados na embalagem, mas assim que a embalagem é removida, é isso aqui que você tem. Salmão defumado e muita decepção. Eu sei que a gente tá pescando demais nos oceanos, mas não sabia que tava tão ruim assim. De qualquer maneira, peixe no almoço não vai te tornar a pessoa mais popular do escritório. Talvez seja melhor optar por algo menos perigoso para o meio ambiente. Que tal queijo e presunto? Ou nesse caso, quase sem presunto e quase nada de queijo. Fala sério, cadê o recheio? Vamos encarar a realidade. Queijo americano não é queijo. E esse presunto parece só as unhas do porquinho. Tudo bem, talvez essa decepção seja tudo que eu precisava para comer um pouco mais saudável. Normalmente eu não escolheria uma salada de grão de bico, mas devido às circunstâncias atuais imprevistas, não, pelo amor de Deus, isso é demais para mim. Eu vou pedir comida para levar. Aprecie enquanto eu afundo a minha tristeza nesse hambúrguer delicioso. Meu Deus do céu, o que fizeram aqui? Ainda bem que tem um tomate ali, né? Porque senão não ia ter um pingo de molho nessa coisa. Acho que comer areia deve ser menos seco. Parece que eu vou me empanturrar de carboidrato hoje. Férias frustradas. Preciso de um descanso. Nada supera aquela sensação de férias. E foi por isso que ela se tornou a espinha dorsal de uma oferta lucrativa nos anos 1990 pela empresa de aspiradores de pó Hoover. Para aumentar as vendas, eles ofereceram 2 bilhetes de ida e volta para os Estados Unidos no valor de cerca de 600 libras, que seria hoje mais de 1.300 dólares. Tudo que os clientes precisavam fazer para participar era gastar 100 libras em produtos Hoover. Mas a promoção Hoover Holidays não saiu exatamente como a empresa esperava. Hordas de consumidores correram para comprar os produtos Hoover mais baratos que puderam para atingir o limite de 100 libras. Mas o processo de solicitação para receber os bilhetes era tão absurdamente complexo que ficou claro que a Hoover estava fazendo de tudo para impedir que os clientes realmente recebessem os prêmios. Primeiro, você tinha que enviar os recibos dos produtos junto com um formulário de inscrição longo, dentro de 14 dias após a compra. Depois, a Hoover enviava outro formulário igualmente longo, que também precisava ser preenchido em 14 dias. Só
Só então a Hoover enviava um voucher dando aos clientes 30 dias para selecionar aeroportos de partida, datas e destinos. Só que a Hoover tinha o direito de recusar as combinações específicas escolhidas pelos clientes e fazê-los escolher de novo e de novo e de novo. Você já viu onde é que isso aqui vai dar, né? Para piorar a situação, no meio de toda a confusão, a empresa GSI, que era responsável por reservar os voos, acabou falindo. Então a Hoover dificultou ainda mais o processo, até que cancelou o acordo para pessoas que já haviam comprado produtos. Agora, todos os clientes que haviam gasto centenas de libras em mercadorias não só perderam seus recibos de devolução, como também não receberam o que lhes foi prometido. Os processos judiciais resultantes custaram a Hoover milhões de dólares em bilhetes devidos, fazendo-a perder sua participação majoritária no mercado do Reino Unido. E eles nunca recuperaram. Que sirva de lição para todos. Jamais subestime seus clientes. Solução insustentável. Recentemente eu tenho tentado fazer a minha parte para salvar o planeta. Eu uso transporte público, cultivo os meus próprios vegetais e não fico despejando produtos químicos perigosos nos sistemas de água pública. Opa, já é mais do que dá para dizer sobre algumas pessoas por aí. Outro dia eu experimentei um novo hidratante que vem numa garrafa de papel chique. E eu sei que você tá pensando, papel, líquido, certamente isso vai se desintegrar antes mesmo de você chegar em casa. Não vai não, sabe por quê? Algum gênio criativo na empresa encontrou uma solução incrível para todos os seus problemas de papel molhado. A pessoa colocou uma garrafa de plástico por baixo do rótulo de papel. Pera aí, então isso é só uma garrafa de plástico com um rótulo grosso de papel por cima para fazer você pensar que o produto é melhor para o planeta? Isso é muito baixo, especialmente porque está escrito "eu sou uma garrafa de papel" no maldito rótulo. Depois de receber críticas na internet, o fabricante veio a público e disse que o termo garrafa de papel era para explicar o papel do rótulo que envolve a garrafa. Ah, tá bom, desculpa. Deixa eu adivinhar, também passou despercebido por todos os membros da sua equipe de marketing e desenvolvimento de produtos que isso poderia ser enganoso. Meu amigo, tem vários dias em que eu não nasci e um deles é ontem. Moda avançada. Isso pode te surpreender, mas eu adoro roupas. Por favor, né? Esse rosto que você vê aqui é uma fantasia elaborada. Eu jamais poderia revelar os horrores que eu escondo aqui embaixo. Ainda assim, eu gosto de me vestir bem, sair pela cidade e conversar com as garotas. Recentemente, eu vi uma camisa floral fabulosa na internet e pensei, sabe quem é que ia ficar fantástico numa bela camisa como essa? Esse cara aqui. Não esse cara aí, no caso eu. É, eu mesmo. Então eu comprei e esperei. E todos os dias eu vi o meu querido carteiro indo e vindo. Minutos viraram horas, horas viraram dias e dias viraram a data de entrega esperada. Honestamente, eu sou muito impaciente. Mas quando a minha obra-prima finalmente chegou, não era bem o que eu esperava. Veja você mesmo e me diga se tem algo errado. Só pode ser brincadeira, né? Eles imprimiram a imagem da camisa em outra camisa. Como é que alguém pode ser tão burro? Quem é que usaria isso? Já sei. Esse cara. Isso, esse cara. Não sou eu. Tô falando esse cara aqui. Olha como ficou bem nele. Nossa, ficou horrível. Delivery da decepção. Quanto mais velho eu fico, mais eu gosto do meu pai. Não importa o que aconteça, ele tá sempre disponível ao telefone. E sem falhar, ele chega à minha casa em 45 minutos ou até menos. Eu te amo, Papa John. Pera aí, você achou que eu tava falando do meu pai de verdade? Claro que não, né? Aquele imprestável é tão inútil quanto um cinzeiro numa moto. Mas pra falar a verdade, a decepção é algo em comum entre os dois. Ô, Papa Johns, que é isso aqui? Espero que você tenha uma boa explicação. Vocês fazem parecer que são deliciosos, dourados, fresquinhos, feitos no paraíso. E aí aparecem na minha porta com uma caixa de unha de bruxa. Que nojo. Eu sei que se chamam palitos de pão, mas se eu desse isso pros 3 porquinhos, eles iam tentar construir uma casa com eles. Mas eles não são a pior decepção de pizzaria que eu já encontrei. Esse prêmio vai sem dúvida para essa monstruosidade da Pizza Express. Eca! O anúncio parece ótimo, mas na pizza de verdade parece que tá faltando alguma coisa. Parece que essa pizza não passou nem perto de um forno. Se eu fosse Chicago, eu já ia acionar meus advogados imediatamente. Carne de cavalo. Pra mim é difícil dizer não a qualquer refeição, mas tudo tem limite. Em 2013, cidadãos europeus se viram questionando suas refeições por um motivo completamente compreensível. Um enorme escândalo expôs uma corrupção em massa na indústria de fornecimento de carne, quando carne de cavalo não declarada foi encontrada em muitos produtos alimentícios europeus. Como assim? Inicialmente, traços de DNA de cavalo foram encontrados em hambúrgueres e lasanhas congeladas. Isso levou a investigações adicionais, que de maneira chocante revelaram que até
100% da carne em certos produtos era carne de cavalo disfarçada de carne bovina. Jesus Cristo! E adivinha qual monarca maníaco foi pego mexendo na sua cadeia de suprimentos de carne? Ele mesmo, o Burger King. Seus fornecedores estavam misturando carne de cavalo com carne bovina, e pequenas quantidades foram encontradas nos hambúrgueres do Burger King em toda a Europa. Agora, em termos de saúde, não há nada, digamos, errado em comer cavalo. Você não vai ficar doente nem nada do tipo, mas isso levantou grandes questões sobre a rastreabilidade ao longo da cadeia alimentar. Se carne de cavalo entrou na linha de produção, quem garante que outras coisas mais prejudiciais não possam seguir o mesmo caminho? E foi exatamente o que aconteceu. Muitos produtos de carne bovina também foram encontrados contendo porco, rotulado de maneira errada. Você pode comer porco e pensar que não há problema, mas muitas comunidades religiosas não o fazem por motivos de crença, então isso é inadmissível. E a falta de diligência por parte das lojas voltadas para o consumidor significou que as pessoas estavam, segundo as crenças delas, cometendo pecados sem saber, sem o seu consentimento. É praticamente impossível saber quantas pessoas comeram carne de cavalo sem querer, e a onda de prisões de CEOs de fornecedores de carne nunca vai compensar a confiança que eles quebraram com os clientes. Um grande desrespeito e uma situação lamentável. Enzyte. É difícil assistir TV hoje em dia sem ver algum anúncio de pílulas ou medicamentos. Sério, as farmacêuticas estão lançando qualquer coisa. Uma dessas empresas, a Berkeley, estava gerando lucros anuais enormes nos anos 2000, principalmente com um produto chamado Enzyte. Agora, o YouTube não me deixa dizer o que a Berkeley falava que o Enzyte fazia, mas digamos que era um remédio de aprimoramento masculino, entendeu? O resto é com você. A $1,50 por pílula, o Enzyte era muito mais barato do que os outros concorrentes vendidos sem receita, e você nem precisava sair do sofá para comprar. Uma ligação rápida e ele seria entregue na sua porta. Mas foi aí que os problemas começaram. O Enzyte fazia uma promoção de introdução, onde o primeiro pacote era grátis desde que você pagasse o frete. Então você podia experimentar por alguns dólares sem correr riscos. Só que não eram apenas alguns dólares. Uma vez que a empresa tinha suas informações de cartão de crédito, ela inscrevia continuamente os clientes em assinaturas mensais sem a permissão deles. Quando as pessoas ligavam para reclamar, a Berkeley pedia desculpas, e então cobrava de novo no mês seguinte. O cliente médio foi enganado em cerca de $100, o que é ruim, claro, mas ninguém ficou totalmente falido. Agora, estima-se que o fundador da Berkeley, Steve Warshak, tenha saído com $100 milhões. Ele foi considerado culpado de uma série de acusações, enviado para a prisão e obrigado a perder 500 milhões em bens. A Berkeley foi à falência. Isso faz você pensar, se você tem um bom produto, para que enganar as pessoas? Bom, essa é a questão. O Enzyte não era bom, ele nem funcionava. Warshak explorou uma brecha ao oferecer o Enzyte como um remédio herbal e não como um medicamento de verdade. Não havia compostos ativos no Enzyte, o que significava que ele não estava sujeito às mesmas regulamentações que outros medicamentos vendidos sem receita. Não passava de uma mistura sem sentido, de suplementos dietéticos sem respaldo científico concreto. Claro, algumas pessoas tiveram sucesso anedótico ao usá-lo, mas isso não anula o fato de que o Warshak estava vendendo pílulas de qualquer coisa como um remédio genuíno. Não é de se admirar que ele tenha recorrido a enganar seus clientes, porque qualquer um que comprasse perceberia que não fazia nada. Que idiota! E chegamos ao fim do vídeo. Qual dessas enganações te irritou mais? Não deixa de me contar aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir!